Opa, voltando, historiando com Felipe Avelino, contente demais com a repercussão do canal. A gente atravessou aí em 2 semanas 500 inscritos, já passou de 1.000 visualizações aí o primeiro vídeo e isso é resultado de um trabalho muito grande dos meninos que estão fazendo edição, né? Aqui pessoalmente eu venho agradecer a cada um dos editores, vou anunciar nome sim, porque a gente tem que valorizar, não é verdade? O talento das pessoas que têm feito esse trabalho. Cauã Mendes, o Rafael, o Eduardo, o Tomás, o pessoal que está aí por trás, mas também não tem como agradecer a cada um que tem compartilhado tanto no Facebook quanto no Instagram, quando os vídeos são lançados, para que as pessoas façam aí e conheçam mais o canal, né? Então quem não se inscreveu, se inscreve, mas coloca o sinalizador que quando as aulas forem lançadas fica mais fácil aí para acompanhar e conseguir ter um material pleno. Tudo bem? A gente está melhorando aqui a cada dia para que fique um material bem gostoso, para que vocês possam aí aproveitar de fato esse conhecimento histórico. E hoje nós vamos falar de uma população que é fundamental para a história e para o mundo, que são os fenícios, o povo que vivia do mar. Olha, é interessante falar do povo fenício, especialmente aqui no Brasil, não porque existem lendas que os fenícios estiveram aqui, mas porque muitos brasileiros, devido à nossa imigração, né, aqui em São Paulo específico, muitos imigrantes vieram da região de onde hoje se encontra o Líbano. Muitos de vocês que talvez aí estejam assistindo aqui comigo são descendentes de sírios e libaneses. E essa região, especialmente o Líbano, que é a região onde surgiu, de fato, a população fenícia. Então, quando a gente fala de Fenícia, geograficamente eu falo do quê? Eu estou falando de uma região ao norte de Israel, onde hoje se localiza o Líbano e uma pequena parte da Síria e da Grécia. Era uma população, era uma civilização, uma região muito montanhosa. Tanto que essa característica é do Líbano até hoje, né? Então isso dificultava o processo de agricultura. Fez com que, tanto a agricultura quanto o pastoreio. Isso faz com que o povo fenício se aproprie muito mais do comércio marítimo, como estão próximos do mar, eles vão desenvolver muito mais esse lado comercial e marítimo do que de fato um lado agricultor, um lado que tenha esse lado da agricultura como principal característica. Então, claramente, a gente identifica no povo fenício um povo com uma grande sabedoria, um grande conhecimento de técnicas marítimas. Tudo bem? Bom, quando a gente fala de Fenícia, é importante recordar ou relembrar que a estrutura política dos fenícios é idêntica da Grécia. Eles não tinham um país chamado Fenícia, era uma região. Portanto, cidades-estados vão surgindo, embora falassem o fenício, tivesse uma cultura muito parecida, essas cidades não tinham um único rei. Cada cidade tinha o seu próprio rei. E a gente pode recordar que essa estrutura é chamada de cidade-estado, né? Que são cidades que se autogovernam. Uma característica era comum entre as cidades. O rei, ele era a autoridade máxima e também ele era a autoridade religiosa. Era o rei que controlava e administrava a cidade e também a religião. E desta forma, o rei tinha um controle total. Diferente de outras sociedades que a gente aí pôde acompanhar aqui no canal, vocês estão acompanhando comigo, a sociedade fenícia, ela tinha um grande prestígio, não é? Para aqueles que faziam comércio. A classe de comerciante. Como é uma civilização de comerciantes e como o comércio ele é a principal base dessa civilização, fazer comércio fazia também com que a pessoa ganhasse um grande destaque social e isso diferencia um pouco de outras sociedades estudadas. Bom, além do rei, além dos comerciantes, existiam também os sacerdotes, que eram os ligados à religião. Existia uma classe de exército, ou de generais ou de soldados, mas não era tão forte como em outras civilizações. E havia também uma grande quantidade de artesãos e também gente de escravos. Os fenícios, eles eram, assim, verdadeiros, vamos colocar assim, eles eram grandes... Ctrl+C, Ctrl+V, vou usar essa estrutura para ficar claro. Eles copiavam muito outras culturas, inclusive o hábito de comprar e vender escravos. Eles também escravizavam povos conquistados, tá? Então os fenícios, vamos pensar que eram grandes comerciantes e ao mesmo tempo era o povo que fazia o elo comercial de diferentes civilizações.
Bom, se eu citasse com vocês agora algumas cidades fenícias, quais cidades se destacariam, né? A cidade de Biblos é a mais lembrada, mas vocês também vão encontrar a cidade de Sidon, a cidade de Tiro, a cidade de Ugarit, era também muito recordada, mas sem dúvida alguma, gente, as mais importantes cidades, pelo menos para nós aqui, né, que buscamos aí um processo de vestibular ou até mesmo de concurso público, é as cidades que se desenvolveram na região do mar Mediterrâneo, onde hoje está a Itália, onde hoje está a Espanha, onde hoje está o norte da África. E foi no norte da África que surgiu a cidade de Cartago, que era uma cidade fenícia, um entreposto comercial fenício, mas era uma cidade que se desenvolveu tanto que ela chegou a rivalizar com Roma. E vejam, hein? Os cartaginenses, eles chegaram a atacar a cidade de Roma, tá? Eles não conquistaram, tá? Não chegaram a conquistar, mas que colocaram medo nos romanos, disso vocês não tenham dúvida. Então vamos aqui recapitular o que eu tô falando. População fenícia é uma população que vivia na região do Líbano, é uma sociedade que se desenvolveu e que teve assim um grande destaque na questão comercial. Foi uma cidade que formou muitas colônias, especialmente nessas regiões citadas, pelo fato de que as colônias se transformavam em entrepostos comerciais. Mas agora pense aqui comigo, uma civilização comerciante, trocas rápidas de produtos. Eu preciso, portanto, de um meio de registro disso tudo. O que é registrar? Não é quanto eu comprei, quanto eu vendi, da onde surgiu esse produto, quantos produtos ainda eu tenho, de qual região. Então eles tinham que ter registros. A forma de registrar tinha que ser uma forma muito rápida e uma forma fácil, que facilitasse, portanto, aos fenícios o hábito do comércio. Então, pessoal, o maior legado fenício para nós aqui, nos dias de hoje, é o alfabeto. O alfabeto é o maior legado que os fenícios puderam nos deixar, pelo fato de que facilita a prática da escrita e também nos propicia aí uma maior agilidade na questão de poder registrar produtos, venda, lucro e outras coisas mais, tá? Nisso tudo que eu estou falando a vocês, é importante recordar que os fenícios, eles tinham um bom diálogo com as civilizações que não pertenciam à sua cultura. Por ser um povo comerciante, quem é filho de comerciante sabe que comerciante tem uma boa lábia, comerciante tem técnicas e táticas que facilitam o comércio. Mas mesmo assim, os fenícios foram conquistados por diferentes povos no decorrer da sua história, muito parecido com os hebreus. E aqui no nosso canal nós já temos aí os 2 vídeos vinculados aos hebreus. Os fenícios foram conquistados a princípio pelos assírios, depois pelos babilônios ou os neobabilônios, depois pelos persas e por fim são conquistados pelos grandes macedônicos, né, na figura de Alexandre o Grande, visto aí ou teremos na aula da Grécia. Então foi um povo que, embora conquistado, eles mantinham a sua cultura e mantinham um vínculo com o povo dominador. Por serem bons comerciantes, eles conseguiam criar tratados com essas civilizações que os conquistavam e mantinham a sua cultura e conseguiam manter aí as suas tradições. Agora, quando a gente fala de produto, né, quais produtos os fenícios vendiam? Quais eram os produtos que eles produziam? Primeiro que eles produziam muito pouco. A maior parte dos produtos que eles vendiam eram produtos que eles compravam de outros povos. Então, produtos fenícios, de fato, né, made in Fenícia, nós temos armas de bronze, eles eram excelentes metalúrgicos, mexiam muito bem com metalurgia, tanto bronze quanto ferro. Joias de ouro e prata eram características muito próprias dessa civilização, da civilização fenícia. Estátua de deuses, não somente deuses fenícios, mas de outras culturas. Vidro colorido é uma técnica e uma tática fenícia, e também tinta para pintar tecido. São esses os principais produtos que eles produziam. Agora, quais os produtos que eles importavam para vender? Né, quando a gente pensa, eu moro em São Paulo, e aqui em São Paulo existe uma região chamada 25 de Março, onde lá boa parte dos produtos vendidos vem de fora. Grande parte da China, do Paraguai. Então era mais ou menos isso também que os fenícios faziam. Eles compravam de outras culturas alguns produtos e revendiam, né? A gente pode pensar numa grande 25 aí. Quais eram esses produtos que os fenícios revendiam? O marfim, metais preciosos de diferentes espécies, perfume, pedras preciosas e cavalo. E nós não podemos esquecer nunca que eles também vendiam muitos escravos e, aliás, não era um produto que dava aí grande lucro a essa civilização. Bom, o alfabeto fenício, que eu disse a vocês que é uma invenção desse povo, ele tem uma característica importante, ele não tem a princípio vogais,
quem introduz vogais no alfabeto como nós conhecemos são os gregos. E quais são os povos que copiaram os 22 sinais dos fenícios e introduziram em sua cultura? Além dos gregos, os latinos, os árabes, os hebreus e os indianos. Então veja que esse tipo de sistema de escrita fenício, ele vai se espalhar pela antiguidade e se tornar uma espécie de referência para os povos que habitavam aquela região, aquele entorno, tá? Até hoje, há historiadores, existem pensadores que dizem que eles não chegaram à América, isso é um fake news. E outros que dizem, não, há elementos que podem provar a chegada dos fenícios à América. Deixa eu falar a vocês porque surgiu essa história. Tanto no México quanto aqui no Brasil, alguns escritos antigos foram encontrados. E esses escritos, segundo alguns estudiosos, historiadores, lembravam o alfabeto fenício. Então, aqui no Brasil, no caso, é na Paraíba que estão esses escritos, numa região de Itacoatiaras. É uma região bem no interior da Paraíba e é onde se encontra alguns escritos que, segundo alguns pensadores, é fenício. Mas hoje, né, a gente, pessoas que estudam a questão da colonização da América defendem que essas histórias surgiram porque haviam muitos contos medievais que diziam de terras fantásticas além do Atlântico e que essas terras haviam sido conquistadas e, vamos dizer, controladas por civilizações fenícias que desenvolveram ou que conseguiram atravessar o Oceano Atlântico, tá? São histórias e lendas que vale a pena dar uma boa pesquisada aí no Google para vocês ficarem encantados, que dizem que os fenícios chegaram muito antes de espanhóis e portugueses aqui e que começaram o processo de colonização da América. Existem, de fato, algumas tribos indígenas, especialmente no Nordeste, que dizem que tiveram sim contato com povos que vieram do mar, muito antes de Portugal. E daí então é que surgem essas ideias incríveis de que os fenícios chegaram ao Brasil muito antes dos portugueses, tá bom? Bom, essa civilização é uma civilização fascinante. Tenho certeza que muitos de vocês aí ficaram também como eu, assim, impressionados. E a gente pode destacar que o povo fenício é o povo que criou o alfabeto. Um forte abraço, mais vídeos sendo publicado. Quem possível aí, quem gostou, dá um like aqui no vídeo pra gente. E ó, gente, sem palavras, viu? Tchau, tchau, até a próxima.